Dando início à aula de Química, aula de número 11, o nosso assunto hoje é constante de equilíbrio Kc e Kp. Né? Opa, entrou aqui. Então, as constantes de equilíbrio em relação à concentração, que é chamado de Kc, e em relação à pressão, que a gente chama de Kp. Então, vamos ver o que é esse Kc e o Kp. Então, a constante de equilíbrio é um valor que relaciona as concentrações das espécies reagentes e do produto, no momento em que ocorre o equilíbrio. Lembrando que o equilíbrio químico de uma reação é atingido quando as concentrações, ou seja, as velocidades da reação direta e inversa são iguais. E as concentrações também. Então, Kc representa o valor das constantes de equilíbrio em uma temperatura determinada, em função da concentração da espécie em mol por litro ou concentração de mol por litro. A gente vai usar muito esses colchetes aqui para representar a concentração. Em caso da ocorrência da reação em fase gasosa, a constante é comumente chamada de, ou expressa, em Kp, em função das pressões parciais das espécies presentes no equilíbrio. Então, aqui a gente tem o gráfico, velocidade, eixo Y, tempo, eixo X. Então, o que esse gráfico vai nos fornecer? Somente o tempo do início de uma reação, o tempo que vai demorar para a reação atingir o equilíbrio químico, ou seja, a velocidade 1, onde os reagentes estão se transformando em produtos, com a velocidade 2, onde os produtos estão se transformando em reagentes. Então, esses três gráficos que eu vou passar para vocês, que são importantes, assim, a nível de Enem e de vestibular. Aqui a gente tem outro gráfico, onde o produto está em azul, e os reagentes em vermelho. Então, no início da reação, não havia produto, porque ainda não tinha começado, então é 0, e aqui um valor qualquer. A concentração normalmente é dada em mol por litro. Então, o que aconteceu? Os reagentes foram reagindo, Por exemplo, o produto, o reagente B, foi se transformando em produto A. Então, quando que ocorreu o equilíbrio? Quando a concentração em relação ao eixo Y aqui se manteve igual. Então, esse gráfico aqui está mostrando que o Kc vai ser maior que 1. Quer dizer que está sendo produzido mais produtos do que os reagentes estão reagindo. Então, é uma reação favorável. As indústrias, quando eles trabalham com as reações, eles precisam do produto. Então, aqui é um exemplo de Kc maior que 1. Nesse caso aqui, o gráfico também, em relação à concentração versus o tempo, o Kc vai dar menor que 1. Por quê? Porque os reagentes, eles não reagiram tanto para formar a quantidade de produto, mas está mostrando equilíbrio, após um certo tempo, onde a concentração dos reagentes continua igual e, consequentemente, dos produtos também. Então, o Kc, quando o valor do Kc dá um valor menor que 1, é uma reação desfavorável. Bom, constante de equilíbrio. Vamos supor que a gente tem uma reação genérica aqui, onde os reagentes são A e B, com seus coeficientes estequiométricos, representados em letra minúscula, e os produtos C e D, com seus coeficientes estequiométricos também, Czinho e Dzinho. Normalmente, a gente representa uma seta para cá e outra para cá,
para representar que é uma reação direta e inversa, ou seja, reagente se torna produto e produto reage e volta a ser reagente. Então, na V1, vai ser igual a K1, vou chamar de 1, porque a gente está trabalhando agora com o reagente se transformando em produto, né? Os reagentes são azão e bezão, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. E V2, vou chamar de K2, os produtos são cesão e desão com seus respectivos coeficientes estequiométricos. A gente sabe que o equilíbrio entra quando V1 e V2, né, a velocidade direta e a velocidade inversa são iguais. Portanto, K1, concentração de A, multiplicado pela concentração de B, com seus respectivos coeficientes, igual a K2, multiplicado pelos seus, pelo produto, né, pela concentração de seus produtos e seus coeficientes estequiométricos. Então, o que a gente vai fazer? Fazer regrinha de 3. Tá? O resultado vai ser K1 sobre K2, que é o nosso KC. Aqui, então, estarão os produtos com seus coeficientes, dividido pela concentração dos dos reagentes. Então, na equação ou na expressão, né, do KC, a gente tem sempre produto sobre reagente. Então, se no vestibular eles pedirem para escrever a expressão, né, de uma reação química, sempre será o produto dos produtos, né, a concentração de cada espécie dos produtos elevado aos seus coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes, também elevado aos seus coeficientes. Então, aqui a gente colocou um exemplo, né, da expressão de KC e em relação à pressão parcial também, né? Como são gases, então a gente pode trabalhar com Kp também. Então, N2 no estado gasoso mais 3 mol de H2, também no gasoso, vai produzir 2 mol de NH3, ou seja, amônia no estado gasoso. A expressão Kc, o produto NH3 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2, divididos por N2, né, entre colchetes aqui que representa a concentração, como que é um mol só, não eleva a nada. Multiplicado pela concentração de H2, elevado a 3. E a expressão em Kp é a mesma coisa, só põe em relação à pressão parcial, né? Então, a pressão parcial da amônia, NH3 elevado a 2, divididos pela pressão parcial do nitrogênio, multiplicado pela pressão parcial do hidrogênio, elevado a 3. Muitas vezes a gente pode utilizar também a equação de Clapeyron, né, que é o PV igual a nRT, ou seja, a pressão que multiplica o volume igual ao número de mol multiplicado pela constante multiplicado pela temperatura. A gente vai fazer os exercícios na semana que vem, onde a gente vai utilizar essa equação. Então, ela é usada quando a reação ocorre na fase gasosa. Também, vai depender do exercício, né? Aqui tem um exemplo do cálculo da concentração, então, de equilíbrio. Ó, a fórmula, Kc igual a produto sobre reagente. Então, eles deram, no início da reação, 0,05 mol, né, de N2O4, e o produto NO2
também a mesma concentração, de 0,05. O que nos vai interessar é no equilíbrio. A hora que atinge o equilíbrio, o N2O4, ele está com 0,03 mol. E o NO2, que é o produto, né, 0,09 mol por litro. Então, fazendo a expressão, tá, o produto NO2 elevado ao quadrado, porque aqui tem 2 mol, dividido por N2O4, não eleva nada, né, porque só tem 1 mol, ou seja, produto ele forneceu o valor aqui, né, 0,09 elevado ao quadrado, divididos por 0,03. Fazendo a conta, então, a gente obtém o valor da constante de equilíbrio 0,27. Bom, se der um valor menor que 1, a reação também não é favorável, né? Isso porque a constante e a concentração dos reagentes é inversamente proporcional, né? Então, significa que quando a constante aumenta, os reagentes diminuem e vice-versa. Então, aqui deu 0,27, portanto, uma reação desfavorável, né? Menor que 0. Tem algumas coisas importantes para a gente lembrar quando for calcular a constante de equilíbrio. Então, Kc é uma constante para uma reação específica em uma temperatura específica. Se você muda a temperatura da reação, o Kc também vai mudar. Os sólidos e líquidos puros, incluindo os solventes, não são incluídos na expressão de equilíbrio. Semana que vem a gente faz um exercício onde a gente vai cancelar, então, os sólidos que fazem parte de uma reação. Kc é frequentemente escrito sem unidade, mas isso também vai depender do livro didático. A reação deve estar balanceada, isso é muito importante, com os coeficientes escritos com os menores números inteiros possíveis, para se conseguir o valor correto para K. Isso aqui a gente já viu, mas eu vou repetir porque é bastante importante. O que a magnitude da constante nos diz sobre a reação em equilíbrio. Então, se o Kc ou Kp for igual a 1, isso significa que a concentração dos reagentes e dos produtos é igual. Quer dizer, os reagentes estão reagindo na mesma velocidade que os produtos, só que fica ali 1 para 1, sabe? Não está sendo produzido mais produto do que os reagentes sendo consumidos. Então, não é uma reação favorável. Ela só vai ser favorável se o valor de Kc ou Kp for alto, ou seja, maior que 1, né? Isso significa que os produtos estão em maior concentração, pois na expressão de Kc, os produtos estão no numerador. E se o valor de Kc for baixo, significa que os reagentes estão em maior concentração, pois na expressão de Kc, os reagentes estão no denominador. Então, a reação também não é favorável. Então, aqui tem um exercício também bem simples, mas que eles pedem no Enem, né? Vamos analisar a reação no equilíbrio que ocorre entre o dióxido de enxofre e o oxigênio para produzir trióxido de enxofre. Então, a reação está em equilíbrio a uma dada temperatura e as seguintes concentrações no equilíbrio são medidas. Então, a gente vai ter os produtos, né? Trióxido de enxofre, 0,9 mol, o oxigênio, 0,5 mol, e o SO3, opa, me enganei. Primeiro eles deram os reagentes, SO2, 0,9,
oxigênio 0,5 e o trióxido de enxofre 1,1. Então, aplicando na expressão, o trióxido de enxofre tem 2 mol, portanto, eleva a 2. A SO2 também tem 2 mol, eleva a 2, e multiplica a concentração do oxigênio, que é 1 mol só, então não precisa elevar a 1. Fazendo a conta, 1,1 elevado a 2 sobre 0,9 ao quadrado, que multiplica 0,5. Fazendo essa conta, a gente vai obter o valor de 4,3. Portanto, é uma reação favorável. Acabou. Achei que tivesse mais um exercício. Então, gente, na próxima aula, a gente vai fazer uma aula sobre, uma aula de exercícios sobre esse assunto, e para a gente poder, né, mostrar na prática como esses exercícios funcionam. Então, encerrando a aula, encerrando a gravação, muito obrigada.